Como escolher a mulher certa? Bom, de modo muito frequente eu recebo a pergunta, né? Como escolher a mulher certa? Quais os indicativos? Me dê dicas, me dê uma lista, né? Tem muitos caras aí que, óbvio, assim como muitas mulheres também, estão esperando encontrar uma pessoa, no caso aí uma companheira, que eles chamam de uma mulher de alto valor, para poder construir alguma coisa com eles, né? Uns acabam encontrando e estão felizes com suas namoradas, suas esposas, outros acabam se frustrando nessa busca e outros acabam muito ressentidos e até mesmo muito revoltados, não é? Fato é que um monte de gente vai tentar te colocar um checklist para que você escolha a mulher certa. Não que eu não acredite que isso não funciona ou que não tem algumas características que você possa elencar, mas muito dessa discussão se encontra num ambiente ainda muito infantilizado da geração de conteúdo. Então, nesse vídeo, eu quero trocar uma ideia mais madura sobre um outro ponto de vista sobre como encontrar a mulher certa. Então, fica aqui comigo. Eu sou o Orlando Costa e este é um canal para homens e pró-homens. E aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal masculino, sob um ponto de vista um pouco mais maduro e sofisticado. Então, já de imediato, se inscreva, ative o sininho para as notificações e bora lá então falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Como escolher a mulher certa. Bom, essa é uma pergunta de milhões, né? E se eu tivesse, de certa forma, uma fórmula mágica, talvez como empresário, eu venderia essa fórmula. Mas como ser humano, como responsável por esse canal e pela minha página lá no Instagram, o link está aqui na descrição, eu prefiro me posicionar de uma maneira mais sóbria e mais sincera. Não existe, para isso, meu amigo, uma fórmula mágica. Então, se você esperava que nesse vídeo eu fosse te revelar uma fórmula mágica, eu não vou nem começar a trabalhar com esse discurso típico de marketing digital. Eu quero trocar uma ideia sincera com você sobre isso, de homem para homem, né? Eu não sei quantos anos você tem, talvez você seja um homem jovem, com 20 anos, talvez você já tenha 30, talvez você esteja na casa dos 40, que é a minha idade, ou talvez mais velho, 50, 60 anos, não importa. Seja bem-vindo, eu espero que esse conteúdo faça um pouco de sentido para você, aliás, né? Primeiro, cuidado com esses checklists que montam para vocês. Ela tem que ter isso, ela tem que ter aquilo, ela tem que ter aquilo outro, né? O que eu ando vendo no meio de desenvolvimento pessoal masculino, de forma muito frequente, é uma mulher idealizada, tá? Uma fantasia no que diz respeito à figura feminina. Eu sei que, de repente, você talvez esteja afoito nesse momento, principalmente se você é do grupo de homens que está um pouco mais ressentido, um pouco mais raivoso, né? Desgostoso com a vida no que diz respeito a relacionamentos e desesperançoso, você já vai querer colocar nos comentários, mas as mulheres idealizam também, elas querem um shed, elas querem um homem rico, elas querem isso, elas querem aquilo. Tá, mas você prestou atenção no que eu falei? Esse canal é para homens e pró-homens. Nós não estamos aqui para falar das mulheres. Elas que se virem com o desenvolvimento delas. Se uma mulher está fantasiando um príncipe da Disney, este não é um problema nosso. É um problema dela. Ah, mas Orlando, ela não vai encontrar esse homem. Repito, é um problema dela. Por que eu estou fazendo questão de pontuar isso antes de tudo? Porque quando a gente trabalha com desenvolvimento pessoal masculino, a gente tem que trabalhar sobre a perspectiva do homem se desenvolver, entendendo que mulher é uma consequência e não o objetivo final. Razão pela qual, se a mulher está tendo um comportamento X, Y, Z, talvez um delírio dela, e se ela vai cair ou não na real mais tarde, não é problema nosso. O que eu vejo de modo muito frequente é que homens só ficam falando disso o tempo todo, fazendo análise de mulher o tempo todo. Eu não consigo ver muito sentido nisso no final das contas, porque de certa forma o que eu vejo são homens repercutindo uma espécie de raiva ou ressentimento com relação às mulheres em geral e não a uma mulher específica. E o meu trabalho ele vai numa outra linha. Eu entendo se você não gostar de um trabalho que vai numa outra linha. Eu entendo se você quer ver o seu ressentimento sendo reforçado por ataques gratuitos, por ataques generalizados contra as mulheres de forma geral. Mas aqui talvez a gente já tenha passado dessa fase, eu quero trocar um outro tipo de ideia com você. Então, meu amigo, se você ficou até aqui, entenda o seguinte, no meu posicionamento, aqui no nosso trabalho, aqui na nossa comunidade, nós entendemos que cada homem tem a mulher que merece. Eu sei que isso pode parecer ser meio duro, mas é porque a gente trabalha muito com autorresponsabilidade aqui. E cada relacionamento que você tem, cada mulher que entra na sua vida, é consequência do homem que você é. Eu sei que talvez você esteja pensando, né? Não é para o homem ter mais relacionamentos hoje em dia. O homem não deve mais se relacionar hoje em dia, porque senão ele vai tomar prejuízo daqui, prejuízo dali, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu respeito a tua decisão se você não quer se relacionar. Eu não tô aqui para te forçar. Se você não quiser se relacionar com ninguém, se você inclusive quer adotar um estilo de vida MGTOW,
tá tudo bem, cara. A gente continua amigo. Pode continuar me seguindo e aproveitando o conteúdo se você acha que ele é relevante. Mas existe um grupo de homens que ainda deseja se relacionar. E não é por causa disso que eles são idiotas ou algo nesse sentido. Esses homens, eles precisam, para ter um bom relacionamento, óbvio, para ter qualquer um, a gente nem precisaria fazer vídeo. Mas para ter um bom relacionamento, a gente precisa se qualificar. Pensa um pouco comigo. Se eu desejo trabalhar numa empresa grande, de renome, né, famosa por ter oportunidades excelentes aos seus colaboradores, eu vou precisar me qualificar? Não tem como eu passar numa calçada e falar, eu vou dar um emprego para esse cara aqui e puxar o sujeito para dentro. Até aí acho que a gente concorda, é óbvio. Se o indivíduo ele deseja passar em uma vaga para um concurso público, ele precisa se qualificar. Talvez ele não passe de primeira, na segunda, mas numa terceira tentativa ele passa. Ou seja, ele vai estudando, ele vai se aprimorando, ele vai se tornando mais calejado naquelas matérias, naquelas disciplinas. Ele aprende a se autodominar na prova para não ficar nervoso. Eu sei porque eu passei muito tempo fazendo isso. E aí, quando ele menos espera, o nome dele está na lista de aprovados de algum concurso ou daquele que ele sempre sonhou. Mas antes ele se qualificou. Veja, se você quer ser um atleta, você não vai ser da noite para o dia. Você vai se qualificar como um. E você vai treinar um bocado para se tornar um atleta de ponta. Olha, um sujeito não chega nas Olimpíadas porque ele começou a treinar semana passada. Ele chega nas Olimpíadas porque ele está se qualificando por um longo período. Veja, talvez os relacionamentos tenham um quê também de qualificação. Alguns podem até contar um pouco mais com a sorte, é verdade. Mas eu acho que não foge tanto assim da regra. Porque eu acredito piamente, como eu disse há pouco, que a mulher que vai estar do teu lado é um reflexo do homem que você é. Se você é um homem virtuoso, se você é um homem destacado, então possivelmente você vai ter uma mulher equilibrada e madura do seu lado. Se você é um homem imaturo, se você é um homem inseguro, se você é um homem infantil, mas principalmente se você é um homem muito carente, muito dependente do afeto, muito ansioso pelo afeto, então possivelmente você não vai ter a mulher mais carinhosa do seu lado, a mulher mais respeitosa do seu lado. Pelo contrário, a tendência é de que você sofra nas relações. Então eu acredito sim que na maior parte das vezes a mulher que a gente vai estar do lado vai ser uma consequência do homem que nós somos. Veja, eu estou falando aqui para homens que desejam ter um relacionamento. Bem, a argumentação de alguns vai ser a seguinte: basta ter dinheiro, basta ser Chad. O que é Chad? Né? Chad é o cara bonitão, alto, né, que parece modelo, com alguns traços no rosto e traços corporais, né, que o destacam da multidão. Dinheiro, beleza física, shape, estética, ajudam? Ajudam. É tudo? Não. Se fosse tudo, eu não teria atendido, ao longo desses anos trabalhando com homens, alguns camaradas que têm uns bons milhões de reais em patrimônio e que estão sofrendo em suas relações. Se fosse assim, apenas beleza, eu não estaria recebendo demandas de homens com severas dificuldades, inclusive mesmo de interação com as mulheres, mesmo tendo 1,90 m e tendo um baita de um shape. Por quê? Porque a gente esbarra numa questão comportamental. A questão comportamental ela é passível de mudança, só que ela é mais complexa. E nem todo homem leva isso em consideração, porque é muito mais fácil eu dizer que eu não sou alto, que eu não tenho 1,90 m, ou que eu não tenho milhões de reais na conta. Bem, fato é que se a gente der uma simples volta em um shopping, a gente vai encontrar casais de todas as faixas etárias e de várias faixas socioeconômicas. Alguns shoppings talvez não, né, porque são muito elitizados, mas um shopping médio ali você encontra. Você percebe, né, esse cara tem grana, você vê pela roupa, você vê pelo carro dele que está no estacionamento. Outro sujeito está andando com um capacete na mão ao lado da namorada com um capacete na mão porque eles vieram numa moto simples. Estão na praça de alimentação, às vezes se divertindo bastante. E aí, será que é só ter dinheiro? Será que é só ser Chad? Eu preciso ser brutalmente sincero com você agora. Ao longo desses anos, ouvindo homens recebendo talvez centenas, se não milhares de caixinhas de perguntas, geralmente essas reclamações e acusações vêm de homens, posso dizer, como esquisitos talvez. É aquele cara que desde sempre nunca teve muita habilidade comportamental mesmo de se comunicar com as pessoas. A gente tem visto uma legião de homens atualmente com esquemas de isolamento social, baixa autoestima, excesso de timidez, dificuldade de se comunicar e socializar e com uma raiva muito grande, um sentimento de frustração muito grande. Eu posso ter raiva e frustração com relação a uma ou outra mulher que diretamente fez algo contra mim, me traiu, mentiu, foi desleal comigo. É normal.
As pessoas nos decepcionam. Mas ter raiva de um gênero, como eu vejo muito nas redes sociais, como eu vejo muito em perfis que trabalham com desenvolvimento pessoal masculino, isso já é doentio. E o mesmo vale para as mulheres, só que lembre-se, essa não é uma página para mulheres, essa é uma página para homens adultos. E homens adultos falam sobre as próprias mazelas sem medo. Eles admitem suas fraquezas e erros sem medo, porque eles querem melhorar. Fato é que o objetivo desse vídeo é falar como encontrar a mulher certa. Um dos questionamentos que ficam é, você é o homem certo? É chave e fechadura. Se eu tenho um homem muito carente, com apego ansioso, é possível que esse homem se conecte com uma mulher mais fria, distante, seca, até para reforçar o padrão emocional dele de se sentir rejeitado. Opa, por essa você não esperava ouvir, né? Percebe? Quando a gente olha para a psicologia mais profunda, tem muito mais a ver conosco do que com elas. Ah, Orlando, mas as mulheres hoje todas são narcisistas. O transtorno de personalidade narcisista atinge cerca de 1,5% da população, com maior predominância em homens. Isso são dados. Hoje todo mundo virou narcisista. Mas se você diz que várias mulheres são narcisistas ou não prestam, ok, quantas você vai se relacionar? Não seria apenas com uma? Não é uma legal que você quer encontrar? Então você não precisa se preocupar com o que outras mulheres estão fazendo. E aqui também cai o viés de confirmação, não é? Se você fica vendo o tempo todo mulheres idiotas, falando idiotices em rede social, é provável que você pense que todas as mulheres são assim. Mas o que eu posso te dizer, por experiência própria, olhando o relacionamento de amigos próximos a mim e de vários outros caras, é que essas mulheres, as boas mulheres, não estão em rede social falando bobagem. Elas estão trabalhando, elas estão estudando. Ah, mas elas não dão bola pra mim. Bem, não existe caridade nesse jogo. As pessoas ficam com as outras pelo desejo. E nos tornamos homens mais desejáveis quando somos mais qualificados. Nenhuma mulher vai ficar contigo por caridade. Aliás, você não ficaria com nenhuma mulher por caridade também. Eu percebo muita hipocrisia no que diz respeito a relacionamentos, na geração de conteúdo para homens no Brasil. Não é à toa que boa parte desse público são de homens jovens e frustrados. Mas voltando ao assunto, então, quais seriam, Orlando, essas características? Eu já entendi que o jogo é comigo. Eu já entendi que eu preciso ser o homem que esteja à altura daquilo que eu quero na minha vida. Ou se você é o cara que não admite ter relacionamento porque não vale a pena hoje em dia, tá tudo bem também. Mas aqui a gente tá falando em respeito aos homens que querem. Para ele estar com uma boa mulher, tem que se qualificar. E como é que seria uma boa mulher? Quais seriam essas características? Ou não adianta você querer uma honradinha. Ah, ela ficou com um homem só na vida, ou ela é virgem. Ah, ela tem a família da propaganda de margarina. Ah, ela vive na igreja. Ok, eu sei que isso te empolga e você, às vezes, fantasia esse tipo de mulher. Mas sabe o que já aconteceu com alguns caras? Alguns caras conheceram mulheres assim e não se apaixonaram por elas. Não gostaram delas. Tem cara que diz que quer essa mulher, mas gosta das piores tranqueiras. Que busca a mulher apenas pelo corpo. Orlando, você quer dizer então que eu devo ficar com uma mulher que eu acho feia? Jamais. O que você está procurando é capital erótico no primeiro momento. E capital erótico todos nós buscamos. Nós buscamos nas mulheres. O que seria esse capital erótico? Não tem a ver com isso que você está pensando, não. Tem a ver com estética. Tem a ver com um jeito que é cativante. Nossa, como que é bom estar do lado dessa mulher. Ela é agradável. Ela é divertida. Olha o jeito que ela fala, o jeito que ela gesticula. Como que é gostoso, como que é leve estar do lado dela. E o que as mulheres pensam com relação a nós homens? Como é bom estar do lado dele. Como que eu me sinto segura. Mas ao mesmo tempo, como ele é bem-humorado. Como ele me faz rir. Como é gostoso estar do lado dele. Esse jeito dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele gesticula, o jeito que ele se veste, as ideias dele, como ele brinca com ele mesmo, quando ele brinca com a situação de uma maneira inteligente, como ele não é um cara rígido, neurótico, chato, inseguro, infantil, com baixa autoestima. Ele não é esse cara. Logo, a probabilidade de ser mais desejável é maior. E o mesmo se dá com relação às mulheres. Veja, todo esse comportamento, estética e etc. tem a ver com capital erótico. E o que é o capital moral? São os valores, princípios, aquilo que é mais transcendental. Então depois que você achou a mulher bonita, depois que você achou ela agradável, aí você vai ver quais são os valores dela. E aqui é o pulo do gato. Veja, valores parece algo abstrato, mas deixa eu te dar uma dica aqui. Aquilo que é errado e ruim para você, é errado e ruim para ela. Outra dica que eu quero te dar aqui. Presta bem atenção. Se a mulher tem duplo padrão de julgamento, o que quer dizer? Se o homem faz alguma coisa, ele é ruim. Mas se a mulher faz alguma coisa é porque ela é uma coitada ou porque foi culpa do homem, fique esperto. Aqui já é uma mulher que tem duplo padrão de julgamento. Porque se ela fizer algo ruim depois com você, ela vai jogar a culpa em ti. E isso você consegue perceber na mulher conversando sem julgamento. Percebendo o que ela acha bom, o que ela acha ruim, o que ela quer,
para onde ela está indo, o que ela pensa sobre determinadas coisas. Isso tudo você não tem que fazer como se fosse numa entrevista ou em questionamentos como se fosse um inquérito policial. É numa conversa amistosa que você vai percebendo, é naquilo que ela escreve na rede social que você vai percebendo, se ela é justa, se ela é imparcial. Repito, se aquilo que é errado, imoral para você também é para ela, mas não só da boca para fora, que ela viva isso. Outra coisa que muita gente não vê, afinidade. Veja, amigo, um relacionamento, por mais que ele tenha que ter desejo, tem que ter um certo encantamento para poder funcionar, valores, princípios, né? Às vezes até a fé semelhante, é bom que ele tenha uma rotina semelhante. Então, se você é um cidadão mais caseiro, você vai ter uma certa dificuldade de adaptação com uma mulher que gosta de festa demais. Eu não estou entrando no julgamento dela, se ela é imoral ou não. Não é isso. Pode ser até uma mulher legal, só que ela é mais agitada. E o que vai acontecer nesse caso? Orlando, então nunca vai poder dar certo? Pode. Mas quanto mais você tem que ficar cedendo a todo momento no relacionamento e fazendo coisas que você não gosta, mais o relacionamento fica desgastante para você. O que eu percebo em muitos caras no nosso meio é que eles dizem que tem capital moral. Então, eu tenho valor, eu sou um homem de princípios, eu não traio, eu sou leal, eu sou fiel. Ok, mas você é um cara agradável de estar do lado, você é interessante, você está cuidando da sua estética, você conversa bem, você se comunica bem. Ou sair com você é algo pesado, penoso. Não adianta ficar bravo. É o que é. Porque a mesma coisa você vai julgar ou vai depreender quando sair com uma mulher. Por que ela não faria o mesmo? Não existe caridade, ou ninguém vai te achar legal. Como eu dei o exemplo da empresa, esse cara aqui é legal, vou trazer ele para dentro aqui da empresa. Esse cara é honesto, vou trazer ele aqui para dentro. Não, mas e as outras coisas? Mas isso dá muito trabalho, Orlando, é melhor... então você que sabe. Porque quando você entra num relacionamento que ele é maduro, que ele é saudável, que ele soma, isso é muito bom para um homem e para uma mulher. Isso nos faz crescer muito. É como se fosse um time que estivesse sempre jogando para ganhar, um cooperando com o outro. É difícil achar. Eu não sei se é tão fácil, de fato. A tendência é de que você vá errando até acertar. Normal. Você não vai parar, às vezes, no mesmo emprego uma vida inteira, não é assim? Não estou dizendo que você tem que ficar pulando de relacionamento em relacionamento, não, ainda mais casamento. Mas entenda que talvez aquela primeira namorada, segunda namorada, terceira não foi com quem você se acertou. Você precisava passar por essas experiências para amadurecer também, para se tornar um homem mais maduro, mais seguro, para evitar passar por algumas coisas ou deixar que algumas coisas acontecessem durante essa nova relação. Aí você aprendeu com as primeiras. O que eu quero te dizer é que não existe, cara, mulher perfeita, do jeito que eles pregam aí. Não, se a mulher tiver isso, ela é red flag e você não pode ficar com ela. Quem disse? Claro, a não ser que seja algo alarmante, mas aí você é adulto, você vai ver. O que muitos caras estão fazendo, isso é importante, presta bem atenção. É um pouco complexo, mas eu vou tentar trazer de uma maneira simples para que a gente possa entender isso muito bem entendido. E para que você possa trabalhar a tua cognição e a tua visão. O que tem acontecido muito hoje com os caras, pelo excesso de rede social, é não mais conseguir olhar para a mulher que está na frente dele. Ele olha para essa mulher com filtro, com uma espécie de imagem distorcida, que de modo muito frequente foi montado pelo medo dele de se dar mal, de ser traído, de ser decepcionado, de ser processado, etc, etc, etc. E também construído por meio de excesso de rede social. Então, na minha cabeça, como é que funciona? Eu consumo conteúdo aqui, ali, acolá. Mulher que tem isso, você não pode ficar. Mulher que fez aquilo, você não pode ficar. Mulher isso não presta, mulher aquilo não presta. Eu vou acumulando essas informações e lembre-se, eu não tenho muita experiência ainda de vida. Eu vou acumulando. E eu me torno um cara muito ressabiado. Eu me torno um cara excessivamente desconfiado. Eu não estou falando desconfiado no sentido até saudável, para não ser feio de bobo. Não, excessivamente desconfiado. Com raiva das mulheres, de certa forma. E como é que eu vou para um relacionamento? Eu não olho mais a mulher que está na minha frente. O João conhece a Maria. Ele não olha para Maria. Ele olha com o filtro de toda essa imagem que ele criou no imaginário dele, que é distorcido. E aí ele não consegue, fica uma nuvem escura entre ele e a moça. Ele não consegue mais olhar. Aí, a moça tem várias características legais, mas tem uma questão que algum influenciador falou pra ele que ela não prestaria. Vou dar um exemplo aqui já. E aí ele já fica assim, inseguro. Aí ele já parou de olhar pra ela. Ele não tá mais olhando pra realidade. Ele tá olhando pro medo dentro dele. E aí ele precisa esquecer a mulher que tá na frente dele e perguntar pra alguém, pra algum influenciador. Essa mulher que, por exemplo, ela não conviveu com o pai. E agora? O influenciador diz pra ele: então dispensa porque ela não presta, porque ela não vai te respeitar. Só que ela, efetivamente, não deu nenhum sinal de desrespeito. Ele pega, porque ele já perdeu a capacidade como adulto e de homem maduro, de olhar para a realidade na frente dele, porque ele precisa de alguém que fale por ele, porque hoje o influenciador virou uma babá de homem barbado, parece uma creche de homem barbado,
o meio de desenvolvimento pessoal masculino no Brasil. O influenciador que tem que falar pra ele, ele vai e começa a maltratar a mulher, começa a pegar no pé da mulher. Não tô dizendo que a mulher é santa não, pode não ser, ok. Mas você tá entendendo o ponto? Ele não se relaciona mais com a mulher, ele não dá conta de responder aquilo que ele tá vendo, ele precisa de alguém. Esse alguém não conhece nem ele nem ela, é de fora. E ele vai e estraga essa relação que poderia vir a ser bacana. E se não fosse, Orlando? Ficou aprendizado. Nem todo homem que, sei lá, construiu um grande império, uma grande empresa, acertou sempre. Nem todo atleta ganhou todas as provas. Este foi um exemplo, né? A mulher não conviveu com o pai, então ela não presta. Porque a imagem dela do homem, ela tem raiva de homem. Quem disse? Ora, eu na minha vida conheci mulheres que tiveram pais problemáticos e que eram companheiras tranquilas. Ao passo que eu já pude conhecer mulheres, eu falo mulheres que se relacionaram comigo, que eu vi relacionando com amigos meus, mulheres com a família margarina, só que insuportáveis, mimadas, chatas. E quem tem que ver isso? O sujeito, você, diante da mulher que você está conhecendo. Existe uma mulher certa, não no sentido de ser perfeita, mas existe uma mulher, chefe, possível para um homem possível, para juntos, dentro das possibilidades de cada um, com boa vontade, com esforço, com amor e com respeito, fazer dar certo. É isso que existe. Eu poderia trazer um monte de checklist aqui. Não fique com mulher assim, não fique com mulher assado. Isso você já está mais careca que eu de saber. Olha, e por acaso você vai ficar com uma mulher que foi garota de programa até semana passada? Sei, bom, mas você que sabe, cada um. Mas talvez eu não ficaria. Você vai ficar com uma mulher que já tem um histórico de te agredir fisicamente, verbalmente? Será que vale a pena se casar com essa mulher? Alguns caras se casam. Eu acho que não, você vai sofrer. Mas como eu disse lá atrás, relação é chave e fechadura. Talvez com uma mulher mais dócil, mais serena, ele não conseguiria conectar a química emocional. Porque nós somos responsáveis também por aquilo que acontece conosco. A gente vive, aliás, aquilo que a gente permitiu que o outro fizesse conosco. A primeira pergunta que se responde, então, é: eu sou o homem certo? Eu estou aqui à altura daquilo que eu quero? Eu estou cuidando do meu shape? Eu estou trabalhando? Eu estou prosperando? Outro dia um cara me perguntou: você acha que um homem que tem muito dinheiro não vai conseguir encontrar uma mulher de verdade? Mas por quê? Só porque ele tem muito dinheiro? Depende do tipo de mulher que ele vai escolher. Se o cara tem muito dinheiro, ele pode estar com uma mulher que também tem a grana dela, que também é bem sucedida. E aí não tem esse interesse. Ela não precisa do dinheiro dele, nem vice-versa. E aí eu percebo que os caras falam: mas a mulher é interesseira. Tá bom, então agora o cara tem dinheiro. Mas aí agora ele não vai estar com uma mulher de verdade. Ou seja, nunca tá bom para esses caras. E você olha para esses caras, é o que eu falo, estão ressentidos, estão frustrados, não têm experiências. Vive de teoria de Instagram, usando sempre como bode expiatório a mulher de forma geral. Enquanto aí fora tem um monte de cara que não é rico, que não é modelo, vivendo boas relações, porque tem um aspecto comportamental mais adequado. Se você quiser reclamar, fazer os seus textões de Ctrl+C, Ctrl+V de várias páginas para homens que eu vejo, fica à vontade, eu não me importo. O que eu me importo aqui é em impactar com uma mensagem real, em que chama os caras para autorresponsabilidade e fala: tem coisas que é comigo mesmo, eu que tenho que resolver. Senão não vai ter mulher certa e não vai ter mulher errada. Espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido o recado. Forte abraço.